Sabe aquela impressão de que algumas pessoas têm um tipo de superpoder? Uma habilidade de se conectar com os outros de uma forma que vai muito além da boa educação? Bom, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos decifrar esse traço de personalidade que é, na verdade, uma verdadeira antena social. Imagina só, e se existisse mesmo uma espécie de Wi-Fi emocional? Uma capacidade de entrar num lugar e pá, sentir na hora o clima que tá no ar, as emoções de todo mundo. Pois é exatamente essa ideia que a gente vai explorar. Então, vamos começar mergulhando de cabeça nesse conceito da antena social. Vamos entender como certas pessoas parecem simplesmente captar o sentimento coletivo que está à nossa volta. Ok, o nome técnico para essa antena é sentimento extrovertido, ou FE, para facilitar. E aqui está o pulo do gato. Isso não é só um sentimento passivo, não. É um processo de julgamento ativo, racional. O FE olha para o mundo e toma decisões, só que a régua dele não é a lógica pura ou o sentimento individual, e sim a harmonia do grupo e os valores que todo mundo compartilha. E essa comparação deixa tudo super claro. Pensa numa caixa de lápis de cor. Alguém que se guia pelo sentimento introvertido, o FI, vai pegar o lápis roxo porque para ele aquela é a cor certa, é a sua verdade. Já quem se guia pelo fé, olha em volta, vê que a galera tá pintando o céu de azul e entra na onda. Não é por falta de opinião, não. É porque a sensação de estamos fazendo isso juntos tem um valor enorme, é mais importante. Agora vamos um pouco mais fundo. Essa capacidade de sentir o grupo não é mágica, viu? Tem base na biologia. E é aqui que a gente chega na ideia da esponja emocional. Cientificamente, o nome disso é contágio emocional. É um processo bem primitivo, automático mesmo, em que o nosso sistema nervoso meio que se sincroniza com o estado emocional de quem está perto. Mas, convenhamos, esponja mágica é bem mais legal, né? Funciona assim. Se a pessoa entra num lugar onde todo mundo está feliz, a esponja absorve essa água feliz. Agora, se o ambiente está tenso, cheio de raiva, a esponja absorve essa água pesada e, de repente, a pessoa se sente mal sem nem saber direito o porquê. E a ciência por trás disso é fascinante. A gente está falando dos famosos neurônios espelho. Eles disparam no nosso cérebro não só quando a gente faz alguma coisa, mas também quando a gente vê alguém fazendo ou sentindo algo. É como se o nosso cérebro criasse uma simulação interna do que o outro está vivendo. É por isso que esse contágio é tão físico, tão imediato. Essa diferença toda nos leva a uma das metáforas mais importantes para a gente entender as relações humanas. É a distinção fundamental entre duas maneiras de sentir: o farol contra a fogueira. Olha que interessante, o FI, o sentimento extrovertido, é como um farol. A luz dele é projetada para fora, sabe? Para iluminar o ambiente, guiar os navios e garantir que todo mundo chegue em segurança. Já o FI, o sentimento introvertido, é como uma fogueira. O calor é intenso, é profundo, mas é focado para dentro, aquecendo quem chega bem perto. O objetivo principal é manter a própria chama bem acesa. E, no fim das contas, tudo se resume a uma pergunta-chave. O FI vai perguntar o que nós, como grupo, sentimos que é o correto a se fazer. Enquanto o FI vai consultar seu próprio mapa de valores interno e perguntar o que eu sinto que é certo. São dois caminhos bem diferentes para chegar numa decisão. E é aqui, claro, que os conflitos aparecem. Na visão da fogueira, o FI, o farol, pode parecer meio falso, meio inautêntico, por se adaptar tanto ao grupo. E na visão do farol, o Fê, a fogueira, pode parecer egoísta por colocar o sentimento individual acima da harmonia de todos. E o mais doido é que nenhum dos dois está errado. São só sistemas operacionais diferentes. Mas olha, o Fê não é uma coisa estática. É uma habilidade que se desenvolve ao longo da vida. É uma jornada que começa com uma consciência básica e pode chegar a uma conexão muito, mas muito profunda. Uma jornada que vai bem além da simples simpatia. Essa jornada geralmente passa por 3 estágios. Começa com a simpatia, que é sentir pelo outro. Daí evolui para a empatia, que é quando a gente consegue sentir com o outro. E o estágio final, mais maduro, é a compaixão, que é quando essa empatia toda nos impulsiona a fazer alguma coisa para ajudar. Esse exemplo do parquinho deixa tudo cristalino. A simpatia é olhar e dizer, nossa, que pena, e talvez oferecer um curativo. A empatia é ir até a pessoa, sentar do lado dela no chão e realmente compartilhar aquele momento de dor. Já a compaixão é a empatia que age. É dizer, vem, levanta, eu vou com você até a enfermaria. E aqui tem uma sacada fundamental.
O nível mais alto de conexão muitas vezes não é tentar consertar o problema de alguém. Às vezes, a coisa mais poderosa que se pode fazer é simplesmente estar presente, é validar o que a pessoa está sentindo, sentar com ela em silêncio e mostrar que ela não está sozinha. Mas claro, nem todos são flores. Como todo superpoder, esse foco intenso na harmonia pode ter um lado sombrio. Quando a vontade de agradar o grupo passa dos limites, o custo pessoal pode ser bem alto. Existem 3 grandes armadilhas aqui. A primeira é virar um camaleão, se adaptar tanto aos outros que se esquece de quem se é de verdade. A segunda é o mártir, que usa a ajuda e a bondade como uma moeda de troca para ter controle emocional. E a terceira é o evitador de conflitos, que engorre sapos e sacrifica a verdade só para não ter nenhuma briga. E qual é o antídoto para isso? É essa metáfora fantástica. É entender que um conflito não precisa ser o fim do mundo. Um conflito saudável pode ser como uma tempestade de verão, sabe? Que limpa o ar, alivia a tensão e, no final, deixa o terreno fértil para as relações crescerem ainda mais fortes. Então, chegando ao finalzinho, se a gente tivesse que guardar uma ideia central, seria esta. O Fame funciona com base em valores externos. Ele não vem com uma bússola moral de fábrica. Ele é, na verdade, um espelho que reflete o código do que é certo e errado do ambiente em que está inserido, seja a família, a cultura, a sociedade. Então, para a gente amarrar tudo, é bom lembrar do Wi-Fi emocional e da esponja mágica. Pensar no objetivo da harmonia como um farol. Recordar da jornada que vai da simpatia até a compaixão e, talvez o mais importante, ter consciência do desafio de não se transformar num camaleão, de não se perder no processo. E para fechar, fica uma reflexão. Se essa função é como um espelho que reflete os valores do grupo, vale a pena a gente se perguntar o que o espelho no nosso mundo está mostrando, o que essa nossa busca por harmonia está de fato ensinando sobre o mundo em que a gente vive.